Boa tarde, então, a todos. Eu vou falar dessa minha área de pesquisa, que é bioinformática. Todo ano eu dou um curso, né, na Escola de Verão. Não sei se vocês já estavam aqui em outras edições, mas esse ano mudou bastante, até o título mudou também. Tem algumas coisinhas em comum, mas está bem diferente. Eu coloquei o título de Biologia Computacional. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês da diferença que a gente tem de nomenclatura. Bioinformática, biologia computacional, é a mesma coisa, não é? Então, vou dar uma visão ampla dessa área e eu vou focar mais na nossa área de pesquisa. Tá? Vou falar mais da parte de bioinformática estrutural. Tá? Vou pegar isso aqui. Então, eu queria saber, assim, eu já estava aqui antes, quando foi feito o censo da professora Gisele, e eu vi que a maioria do meio a meio daqui de fora, mas ela não perguntou se o pessoal é todo de computação. Então, eu já sei que tem pessoas também que não são de computação, mas eu queria perguntar, fazer essa parte do censo aqui. Tem alguém aqui que não é de computação ou afins? Esses os dois eu já sei. Vocês são de que área? Então, é engenharia mais próximo da gente aqui, porque eles são farmacêutico e biomédico, então é bem mais bio. Então, não sei se vocês já tiveram oportunidade de fazer alguma disciplina de bioinformática, mas, quando a gente fala de bioinformática, vem à cabeça várias coisas. Né? Primeira coisa, pelo próprio nome, a gente pensa em alguma coisa interdisciplinar. Né? A gente pensa muito em dados biológicos, a gente pensa em algoritmos, a gente pensa em larga escala, porque os dados são realmente volumosos, a gente pensa em servidores, plataformas, ferramentas, porque realmente o que a bioinformática tem feito muito, né, pelo menos do lado dos biólogos, é usar ferramentas ou pipelines ou plataformas para analisar dados biológicos. Eu costumo dizer que a bioinformática já é uma ciência de dados há muito antes da ciência de dados virar moda. Né? Então, a ciência de dados, a gente está ouvindo falar disso desde 2013, por aí, 2014, mas eu falo que a bioinformática, desde 2003, a gente já faz ciência de dados, só que dados biológicos. Tá? E essas ômicas aí, né, que eu coloquei aqui, genômica, transcriptômica, metabolômica, né, hoje em dia, ômica são várias. Né? Então, quando a gente fala de bioinformática, vem um pouco à cabeça da gente esses termos. Né? Mas é bem difícil também definir bioinformática. Por quê? Porque cada um puxa para o seu lado. E é uma área muito ampla, realmente. Né? Então, é igual essa figura que eu gosto de colocar aí do elefante. Né? Se você coloca uma pessoa vendada para apalpar um elefante e pergunta o que é, depende do que ele estiver apalpando, é o que ele vai falar. Né? Então, se ele estiver apalpando lá a cauda dele, vai falar é uma corda. Ele não tem a visão do todo. Então, isso acontece com a bioinformática. Vai ter gente que vai falar para vocês assim, bioinformática é sequenciamento de genomas. Eu trabalho com sequenciamento, montagem, isso aí que é bioinformática. Já vi gente falando assim que bioinformática tem que ter trabalho de bancada. Trabalho de bancada é trabalho experimental. A pessoa tem que ir na bancada, fazer o experimento, validar o que o algoritmo fez e tudo mais. Então, teoricamente, eu não faço bioinformática, porque eu nunca cheguei perto da bancada na minha vida. Né? Então, a Raquel, por exemplo, aqui vai falar assim, bioinformática envolve desenvolvimento de algoritmos. Se você não desenvolve nada de algoritmo, para mim, você não faz bioinformática, você só usa a bioinformática. Então, assim, eu queria colocar esses pontos, porque realmente é difícil, às vezes, dependendo de quem vocês assistam falando de bioinformática, vão falar de coisas diferentes. Possivelmente você já teve aula com algum professor, te passou uma visão de bioinformática, e eu vou te falar de outras coisas hoje que você nunca viu. Né? Então, é uma área que acaba sendo muito ampla. Mas a definição, então, que eu vou colocar aqui, segundo o NCBI, que é um centro muito importante, internacional, que faz bioinformática, a definição deles, então, é que a bioinformática é a aplicação de ferramentas computacionais para coleta, organização, armazenamento, manipulação de dados biológicos. Eu não gosto dessa definição, porque ela é uma definição realmente que eu acho que está muito aquém do que realmente é a bioinformática. Né? Dá uma impressão de usuário de informática. E aí eles definem a biologia computacional como uma área de pesquisa que procura problemas em aberto na biologia e aí sim visa o desenvolvimento de novos modelos, novos algoritmos para resolver esses problemas em aberto.
E aí dá uma impressão, né, que são coisas muito diferentes, que uma é uma área muito de aplicação e a outra é uma área realmente mais estratégica, mais nobre, de pesquisa. E, na verdade, a gente vê no Brasil e no mundo os dois termos, bioinformática e biologia computacional, sendo usados de forma muito intercambiável. Tá? Então, assim, se você ouve alguém falar de bioinformática, tem uma disciplina de bioinformática, não quer dizer que é simplesmente a aplicação de alguma coisa de informática, uma ferramenta que já existe, usar a planilha de Excel, não é nada disso. Tá? Mas existem realmente essas duas definições. Né? E em computação, então, existem pessoas que definem a bioinformática como pesquisas que aplicam a computação na resolução de problemas. E aí a gente entra muito numa área que é a computação aplicada. Tá? Então, é claro que a gente aplica muitas coisas que já existem, muitas teorias, muitos algoritmos, mas também a bioinformática é uma área que tem problemas muito difíceis computacionalmente. Então, eu gosto muito de falar disso, porque eu conheço um problema em bioinformática que é fácil, que vou dizer que ele é quadrático, né, que é o alinhamento para a par de duas sequências de nucleotídeos, por exemplo. Mas, se você já estiver querendo alinhar múltiplas sequências, ele já não é um problema polinomial. Então, eu falo que os problemas de bioinformática, em geral, são muito difíceis. Montar um genoma é um problema difícil, né? É um problema que não é polinomial. E os problemas que eu trabalho na parte de estrutura também não são problemas fáceis. Né? Então, certamente, existe essa demanda por desenvolvimento de muitos algoritmos que nunca foram pensados. Né? Então, eu não concordo muito quando se fala de bioinformática como computação aplicada, não. Por isso. Então, assim, vou passar para vocês assim, um breve histórico de onde surgiu a bioinformática, porque eu acredito que vocês são todos muito novinhos e, né, devem ter de 18 a 20 anos, provavelmente. Né? Então, ela surgiu mais ou menos aí, não com esse nome, mas na década de 70. Tá? O David Lippmann, que foi, né, diretor do NCBI, ele cita essa pesquisadora aí, que é a Margaret Dayoff, como mãe da bioinformática. Eu gosto, né, porque, como eu sou mulher, eu acho legal ter uma mulher importante aí nessa área também. Né? Mas ela fez uma coisa muito legal, que ela criou uma matriz de pontuação que a gente usa até hoje. Quando vocês veem aí no jornal, né, antigamente aparecia muito essas coisas no Jornal Nacional, por exemplo, né, quando sequenciaram o genoma humano, aí compararam o genoma humano com o do macaco, do chimpanzé, aí falava que era 99 idêntico. Né? Então, como é que eles fazem isso? Eles fazem isso alinhando sequências, comparando sequências. Né? Para vocês que são de computação, é um problema de string matching, problema de buscar a maior subsequência comum, coisas assim, né, que vocês já estão acostumados. Só que essa pesquisadora aqui, ela criou uma matriz de pontuação. Tá? Porque, para você, por exemplo, trocar um aminoácido por outro, você tem um custo evolutivo. Né? Por exemplo, um aminoácido muito pequenininho, você troca por um enorme, provavelmente isso aí tem um custo muito grande. A chance de você desestabilizar a proteína, a molécula, é grande. Então, essa pesquisadora ela propôs uma matriz de pontuação, né, que chama PAN, que é muito usada ainda, para alinhar duas sequências. Aí eu fico me perguntando, né, imagina lá na década de 70, quantas sequências biológicas existiam? Né? Por sequência biológica, eu falo sequência de uma proteína, sequência de um gene, né? Tudo isso são sequências biológicas. Então, na década de 70, devia existir algumas centenas de sequências conhecidas, ela já criou essa matriz. No mesmo ano, foi fundado uma base de dados, que eu trabalho com ela todos os dias, que se chama Protein Data Bank. É uma iniciativa única e maravilhosa da ciência, que é o seguinte: criaram um repositório no qual todo pesquisador no mundo que resolve a estrutura de uma proteína, ele é obrigado a publicar essa estrutura lá, se ele quiser publicar o artigo dele. Tá? Então, ele pode até não colocar a proteína lá, mas ele não vai publicar o artigo dele. E aí, esse repositório aqui tem dados de tudo que vocês imaginarem. Se vocês entrarem lá hoje, vocês podem procurar todas as proteínas conhecidas do Zika vírus. Vocês podem procurar todas as proteínas conhecidas do Ebola. Vocês podem procurar todas as proteínas que têm relação com Alzheimer.
Então, assim, é uma base de dados maravilhosa, pública, gratuita, que todo mundo pode acessar e usar. E foi, então, criada na década de 70. Em 74, criaram o IMBL, que é um laboratório de referência na área. Ele foi muito importante para a criação e o crescimento dessa área. E aí, nascendo junto comigo, tem o GenBank, né? Lá em 1982, criaram a base de dados com genes, né? E tinham 2.000 sequências. Pouquinho, né? Para a gente, isso hoje não é nada. Naquela época, era um conjunto de dados muito importante. E aí, aqui, só para mostrar como que isso cresceu, né? De uma forma exponencial. E ainda aqui, isso aqui é até 2008, né? Então, hoje em dia, é muito maior ainda. Em 88, vocês veem aqui o pessoal bem antiguinho, né? Fundaram essa UGO, que é uma organização para o genoma humano. Então, foi aí que começou aquela ideia de fazer o genoma humano. Provavelmente, vocês nasceram perto aí do sequenciamento do genoma humano, né? É estranho de pensar para mim, né? Mas, em 88, criaram o NCBI, que eu falei, né, que é um centro muito importante, que tem vários repositórios, tanto de literatura científica na área de ciências da vida, quanto de estruturas, de sequências, vários dados biológicos. Em 93, publicaram o primeiro mapa de genoma bacteriano, que era o Haemophilus influenza. Em 2003, então, depois de uma década, né, porque foi mais ou menos aqui, que começaram um consórcio para fazer o genoma humano, em 2003, ele foi publicado. Ele foi publicado em paralelo, né? Não sei se vocês sabem dessa história, foi meio que fizeram em paralelo, né? Tinha um consórcio público e tinha um consórcio privado. E os dois publicaram. E em revistas de grande impacto e revistas diferentes, né? Science e Nature. Então, a gente tem aí o Francis Collins e o Craig Venter, né? Então, são os dois, é o privado e o público, né? E aí, depois do genoma humano, né, isso aí eu não sei se vocês lembram, alguém lembra da época que foi publicado o genoma humano? Vocês tinham um pouco, vocês nem engatinhavam, né? Tipo assim. Mas aí, era aquela promessa. Eu lembro, porque eu estava no quinto período. E 2003 foi o ano que a gente começou a ter bioinformática aqui na FMG. Então, foi quando eu comecei a fazer iniciação científica. Então, eu lembro disso. E aí a promessa era muito grande. Todo mundo falava assim, então pronto. Agora que a gente conhece o genoma, acabou. A gente vai curar doenças, a gente vai resolver vários problemas, tudo se resolveu, né? Então, era uma promessa muito grande, que, por um lado, foi um pouco frustrada, né? Que eu vou até comentar um pouco para frente, mas, por outro, abriu muitas portas. Então, depois que fizeram o genoma humano, o que aconteceu? Fizeram muitos outros, né? E, além de dados do genoma, outros dados surgiram, né, de proteoma, de interatoma, de metaboloma, e assim vai. E aí tudo cresceu de uma forma muito assustadora, porque as tecnologias de sequenciamento elas avançaram muito. Então, hoje em dia, eles chamam de NGS, né, que é sequenciamento de nova geração, mas só que a nova geração já é velha, sabe? Então, a cada dia são criadas novas técnicas. O sequenciamento, o custo do sequenciamento, parece que ele caiu da ordem de 1 milhão. Né? Eu estava olhando hoje, inclusive, eu ainda não fiz o meu genoma, mas parece que custa em torno de $300. Eu até considerei fazer. Não acho que eu vou ganhar nada com isso, porque eu não quero muito saber o que tem lá, não. Mas vocês vão ver aqui que, para o mundo, apesar de haverem questões de ética importantes aí e tudo, talvez seja interessante que a gente tivesse o genoma de todo mundo, até por questões criminais, que eu vou até contar um caso sobre isso. Mas, então, assim, né, a escala dos dados cresceu muito de 2003 para cá. E aí, né, claro que foram surgindo muitas bases de dados, a necessidade por outras bases de dados, por ferramentas. Né, esse casamento com a computação se tornou indispensável, claro. E, mais do que isso, surgiu uma demanda, que, na minha opinião, ela ainda é muito crescente, por pessoas. Tá? Porque... para trabalhar com bioinformática, a pessoa precisa ter habilidades únicas, né, interdisciplinares. É preciso conhecer um pouco do dado biológico, entender o que significa, quais são os problemas, o que significa o dado, como ele é gerado, mas, ao mesmo tempo, é preciso ter habilidades de programação, de algoritmos, de resolução de problemas, de abstração, de modelagem, e técnicas sim, que são
realmente estado da arte em computação se fazem necessárias para resolver os problemas de bioinformática, que, como eu falei, são difíceis, né? E ainda, na minha opinião, ainda tem muito pouca gente que navega nessas duas áreas, né? E aí, gente, que eu, né, queria falar bem, assim, que eu fiz a escolha por essa área em 2003, quando eu comecei a fazer a iniciação e tudo mais. Então, tem um bom tempo. Muitas vezes a gente muda de área, né? Eu começo a trabalhar com outras coisas também, isso aconteceu comigo, mas eu vejo que essa escolha que eu fiz hoje, se eu fizesse hoje, eu faria a mesma escolha. Porque eu acho que hoje a nossa área está mais promissora do que ela era há 15 anos atrás, quando eu fiz. Só para dar 2 exemplos assim que eu peguei, né, que eu pincei aí ao acaso, saiu no final do ano esse relatório da revista Nature, que eu não sei se, né, vocês provavelmente já ouviram falar, que é uma revista de grande impacto. Eles fizeram uma seleção de 10 pessoas que importaram nesse ano. Sabe aquela coisa? Assim, vamos pegar 10 pessoas importantes que fizeram diferença no ano passado. E aí, uma delas foi esse cara aí, que eu não sei se vocês já ouviram falar dele, nem sei se pronuncia assim, mas He Jiankui, o chinês, que mexeu com o CRISPR. Vocês já ouviram falar do CRISPR? Provavelmente já uns, já outros não. Não sei se vocês viram falar, mas por volta de novembro, esse cara soltou na mídia, lá na imprensa, que ele tinha editado o genoma de 2 embriões, 2 bebês, né, gêmeas, que ele deu o nome fictício de Lulu e Nana, e ele falou que parece que os pais, ou a mãe, alguém, não sei, não lembro direito, tinha HIV. E aí ele editou o genoma dos embriões para tirar uma proteína, não sei exatamente, mas que é um receptor do HIV. Então, os embriões foram gerados, nasceram. Ninguém sabe onde eles estão, né? Acho que por questões de proteção mesmo. E aí, daí para frente, todo mundo se revoltou, né? Muita gente achou um absurdo, ele não tinha permissão para fazer isso, era contra as leis da China, ele foi demitido na instituição que ele trabalhava lá. Não se sabe onde ele está, parece, e nem se tem certeza se ele fez mesmo, né? Porque ele falou que fez. E, inclusive, ele passou um ano de sabático, fazendo pós-docs e tal, visitou um monte de instituições nos Estados Unidos que mexiam com isso. Então, assim, ele deixou um rastro por lugares que ele passou, que ele realmente estudou aquilo, estava fazendo aquilo, mas se ele fez mesmo, ninguém sabe. Mas ele falou que fez, né? E, assim, realmente existem várias questões éticas, religiosas e tudo mais. Dizem que ele forjou documentos e tal, de aprovação ética, para conseguir voluntários e tudo mais. Mas o fato é que tem muita gente a favor, né? Porque isso poderia ser útil para muitas pessoas que têm certos tipos de doenças que são muito difíceis de conviver. Muita gente opta por não ter filhos, porque sabe que o filho pode vir a ter a mesma doença, que é uma doença extremamente, né, às vezes, degenerativa. Então, assim, né, eu não quero julgar isso, mas o fato é que isso aqui tem muito de bioinformática, né? Se a gente não soubesse, se a gente não tivesse sequenciado o genoma, montado, anotado, não soubesse a função de alguns genes, a gente não conseguiria fazer esse tipo de terapia, né, no futuro aí que virá, né? Então, eu acredito que a bioinformática vai, sim, ser muito importante nesses processos também de terapia envolvendo edição do DNA e tudo, se isso vier a acontecer mesmo, né? Outro caso, menos polêmico, mas polêmico também, bem interessante. Essa pesquisadora aqui, que é a Barbara Ray Venter, ela fez, no ano passado também, a elucidação, vamos dizer assim, de um crime que aconteceu, vários crimes, na verdade, parece que era um assassino, estuprador, serial killer, na década de 70 e 80, e tinha mais de 45 estupros e 20 assassinatos e várias coisas, mas não se tinha o nome da pessoa, né? Não sabia quem era, mas tinha o DNA. Então, essa pesquisadora, ela mexia com reconstrução de genealogia através do DNA. Então, ela já fazia isso. Eu não sei se vocês percebem, mas isso é bioinformática pura, né? É alinhamento de sequência, é filogenia, é comparação de sequência, é algoritmo por trás disso tudo, né? E aí, o que ela fez? Eu nem conhecia, mas existe essa base de dados aqui, que é o GEDmatch, que você pode subir lá nessa base pública o seu DNA,
para estudos diversos, é público. Você pode oferecer os seus dados lá de família, dados da sua genealogia e o seu DNA. O que ela fez? Usou os dados públicos, e aí é que vem o problema, falaram que podia, não podia, mas, no final, descobriram que podia, sim, e ela descobriu um parente lá de 3º grau do tal assassino. E aí contactou a pessoa e falou assim, não, então a família se prontificou também, forneceu o material genético. Então, forneceu de várias pessoas, segundo fala no artigo, ela triangulou, fez algumas triangulações e chegou no nome do criminoso. Então, assim, nos anos 70 e 80, o sujeito cometeu diversos crimes, e agora ele foi realmente, né, pego. Então, está na moda também essa questão da genética forense. Né? Olha, são profissões que não existiam e que podem vir a existir e ser importantes no futuro. Né? Então, gente, assim, isso é só para mostrar para vocês que a bioinformática é uma área efervescente ainda. E, para a gente que é de computação, muitas vezes a gente não pensa em trabalhar com uma área mais aplicada, mas, como foi o meu caso, né, a gente pode se apaixonar por essas coisas aí, eventualmente. E eu trabalho com uma parte que não tem a ver com genoma. Eu não trabalho com dados de sequência de genoma, então, essas coisas que eu falei de CRISPR são curiosidades, mas não trabalho com isso, não. Eu trabalho com a parte estrutural. Não sei se vocês lembram lá do 2º grau, né, vestibular, essas coisas, mas a gente aprende lá o dogma central. Né? O DNA ele é uma receita. Falando de uma forma bem leiga, ele é uma receita que vai ser lida e vai ser transformada em proteína. Não é mesmo? Tem o RNA, depois tem a proteína. Eu trabalho com a proteína. Tá? E por que eu trabalho com a proteína? Gente, proteína é muito mais legal que o DNA. Puxando a sardinha para o meu lado, são as proteínas que fazem tudo que vocês veem no corpo de vocês. Então, eu vou mostrar vários exemplos de proteínas. Elas são os agentes funcionais, realmente, são as moléculas que fazem tudo. O DNA, ele é só a receita. Né? Então, essa parte que eu trabalho, que é a parte da biologia computacional estrutural, envolve entender a estrutura da proteína, a função, a dinâmica delas e os aspectos dela que são importantes, por exemplo, no desenvolvimento de doenças, como é que se desenvolve um fármaco para uma certa doença. Tudo isso tem bases moleculares. Né? Então, a gente trabalha nessa parte aqui. E aí, então, assim, tem que dar uma introduçãozinha sobre isso, mais bio, né? Senão fica muito difícil de explicar o resto. Não sei se vocês lembram, mas a proteína ela é composta por um conjunto de 20 aminoácidos, mais comumente encontrados nos seres vivos. É como se fosse o Lego. Todo mundo gosta de Lego, né? Já brincou de Lego. É como se tivesse um monte de pecinhas, basicamente 20. São exemplos dessas pecinhas aqui. Eles vão se juntando, formando uma cadeia, que é essa aqui. Está vendo? Vai ligando um ao outro aqui, forma um fio. Isso a gente chama de estrutura primária e a sequência. Então, quando fala que a gente sequenciou uma proteína, a gente descobriu as letrinhas ali, as pecinhas de Lego que formam a proteína. Só que isso tudo é 3D, né, gente? É mais bonito ainda, porque essas ligaçõezinhas aqui dos aminoácidos, cada ligação dessas aqui, ela é rotacionável. Eu devia ter trazido meu aminoácido para vocês verem, né? Mas o Lego é uma pecinha dura, rígida, né? Isso aqui não, isso aqui é rotacionável. Então, isso aqui tem milhões de formas de se dobrar, que a gente chama de se anovelar. Tá? E aí, nesses dobramentos, acontecem estruturas que a gente chama de secundárias, que são muito frequentes. São as alfa-hélices, é hélice mesmo, vira isso daqui, parece um fiozinho de telefone, né? Antigo. E as folhas beta. Isso aqui é muito comum, estrutura de proteína, e isso aqui se dobra também, formando essas coisas aqui 3D, que são as proteínas. Tá? Então, isso aqui é um exemplo de uma proteína, vou mostrar várias outras para vocês. Isso aqui é uma cadeia, ainda tem a possibilidade disso aqui se juntar em vários domínios, né? E formar esses complexos bem grandões aqui, que são proteínas e que realmente têm uma função definida. Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, um capsídeo de um vírus, é bem bonitinho de ver, é uma esfera assim, formada, às vezes, por centenas de cadeias dessa daqui.
E consegue ser bonitinho, né? Esférico, simétrico e tal, coisa mais linda. A gente acha o negócio lindo, né? Vocês já viram. Mas olha só, olha isso daqui. Isso aqui azul a figura no DataShow não fica tão bonita, não. Mas falando de funções de proteínas, que eu falei com vocês que a proteína era a coisa mais importante da vida, isso aqui é uma enzima. Uma das funções muito importantes de proteína é que todas as enzimas são proteínas. Tenho certeza que vocês já estudaram a digestão. Aí fala que a digestão começa na boca. Na saliva existe uma enzima que chama alfa-amilase. Essa que é a azul turquesa. A tal da alfa-amilase quebra os carboidratos complexos, que são esses amarelos aqui, uma cadeia, em glicose e maltose. Então, assim, olha como é importante a proteína, né? Já está lá na sua saliva. Fora que está depois na tripsina, que vai quebrar as proteínas e vários outros locais. Mas, além disso, a alfa-amilase ela é uma enzima tão importante que a gente roubou ela, né? As indústrias alimentícias usam ela para produzir o xarope de milho, que é muito rico em frutose. E aí eu fui pesquisar sobre o xarope do milho, né? De milho. Ele é útil para produzir um monte de coisa gostosa aí, que a gente come, né? Para fazer o alimento ter mais volume, ter uma espessura mais agradável, aquelas coisas, né, que eles colocam na indústria. Então, ela é usada na indústria. Olha essa coisa aqui. Se vocês não vão falar que também é muito bonita. Essa estrutura em roxo aqui também é uma enzima. Chama RNA polimerase. Ela abre esse negócio laranja e amarelo aqui, que é o DNA. Lembra da dupla fita do DNA? A gente consegue enxergar ela no nível de átomos. É possível ter um experimento, né, de fração de raio-x, coisa assim, que você vê cada átomo do DNA. Né? Então, esse negocinho aqui não é fictício, não é ilustração, não, é científico mesmo. Tá? Então, tem a dupla hélice do DNA, a proteína vai lá, abraça ele, abre a dupla hélice, que é isso aqui que ela está fazendo, lê e codifica. Então, ela pega moléculas que estão aqui no meio, né, codifica com base na receita e gera o verdinho, que é o RNA mensageiro. Então, é uma enzima que lê o seu DNA e produz a proteína. Não sei se vocês já ouviram falar, né, quem é agro aí, né, porque tem, né, agora agro é pop, não sei o quê. Não, se tivesse alguém de Viçosa, essas coisas, né, o pessoal lá. Vocês já ouviram falar desse herbicida aqui que chama Roundup ou glifosato? Tá vendo? Né? Então, o que ele faz? Ele mata as ervas daninhas. Mas como que o negócio mata a erva daninha? É uma molécula roxinha que entra na enzima, que é essa EPSP, que é uma enzima que sintetiza lá na planta aminoácidos essenciais para a vida dela, que são esses aqui, está falando fenilalanina, tirosina, triptofano. Ela deixa de produzir isso, ela morre. Então, a molécula entra lá na proteína, vocês estão vendo ela lá dentro aqui, inibe ela de alguma forma, ela não consegue mais fazer o que ela fazia. Mas como que mata a erva daninha e não mata a planta? Será que a planta não precisa dessa enzima? É aí que está, né? A gente já está utilizando a planta geneticamente modificada. Que a planta não precisa dessa enzima. Né? Mas aí, olha a biotecnologia aí. Né? É um herbicida que a gente já usa porque a gente estudou essa proteína. E aí tem um monte de outros exemplos, né, de enzima. Essa é uma enzima fluorescente, tá, que é muito comum, não vou dizer que é muito comum, mas ela está presente em animais marinhos. Né? Existem aqueles peixes lindos, animais fluorescentes marinhos. Até achei curioso que a gente não sabe, não é bem conhecida por que esses animais são fluorescentes, mas a gente usa isso no laboratório para fazer experimentos, em bioquímica, por exemplo. Eu tenho um colaborador lá do Sul que ele usa isso, ele pega essa proteína fluorescente, gruda numa proteína que ele está estudando, e aí ele consegue ver se a proteína está presente ou não. Porque se está fluorescente, a proteína está presente ali. Né? Então, né, são os usos da proteína para a biotecnologia. Aqui também não vou entrar em muito detalhe, senão vou falar muito, mas aqui é o mecanismo da dor. Né? Outra função da proteína é sinalização ou comunicação. Tá? A gente tem moléculazinhas em vermelho aqui, que são encefalinas, elas são peptídeos, né? Vários aminoácidos, mas não chega a ser uma proteína. Isso aqui se liga nesses receptores aqui,
e transmitem uma sensação de dor para o nosso cérebro, né? E a morfina, por exemplo, que está em azul clarinho aqui, ela liga nesse mesmo receptor aqui e, vamos dizer assim, ela mascara a sensação de dor. Tá vendo? Então, o desenvolvimento de fármaco, eu não vou entrar assim, né, em detalhes técnicos sobre isso, mas, basicamente, envolve desenhar, projetar moléculas que interagem com proteínas para um determinado fim que a gente quer. Tá? Seja inibir uma proteína, seja modificar essa proteína, né, seja mascarar um fenômeno que ela, né, de sinalização. Aqui é para o pessoal que gosta de comer, né, a proteína que chama leptina. Ela é produzida pelas células de gordura e ela passa para o sangue, né, a sensação de que a gente está saciado. Então, é um regulador do apetite natural, né? De novo, essa função de sinalização das proteínas. A insulina, né, não tem ninguém que não conhece. A insulina é um hormônio, mas é uma proteína. Tá? E, basicamente, ela também atua aqui nesses receptores, né, de insulina. E aí, quando está ligada a molécula aqui, ela passa um sinal de que tem açúcar no sangue. Né? Então, assim, todos esses remédios para diabetes e tal vão atuar tendo em base esse mecanismo de atuação da insulina com seus receptores aqui. Então, mudando de função, transporte. Proteínas transportam coisas. Né? Todo mundo já ouviu falar da hemoglobina, mioglobina, que são as nossas proteínas que transportam o oxigênio. Não é? Tem a hemácia, lá dentro tem a hemoglobina, que é uma proteína. Então, eu já trabalhei muito com ela. Essa vermelhinha aqui é a hemoglobina. É uma proteína que tem 4 cadeias. Dentro dessa cadeia tem essa molécula branquinha aqui, que é o grupo M. Está vendo essas bolinhas duplas azuis? São uma molécula de O2. Tá? Então, a gente consegue ver isso em nível atômico. Não sei se vocês já sabiam, mas eu, quando vi isso pela primeira vez, achei muito legal. Saber que dava para ver isso em nível atômico. Né? Então, as moléculinhas de oxigênio estão aqui. Não sei se está dando para ver, tem uma ligada aqui no grupo M, tem um átomo de ferro ali dentro. Né? Por isso que o ferro é tão importante para a gente. E o O2 é coordenado pelo ferro que fica ali dentro. E é bem legal, porque o O2 ele se liga reversivelmente ali. Então, ele liga, é transportado, depois ele solta, no lugar certo, né? No músculo, onde ele é necessário. Mas vocês já ouviram falar que a gente pode ser intoxicado por monóxido de carbono? Né? O monóxido de carbono ele não se desliga. Ele liga na sua hemoglobina e ele não sai. Então, ela fica ocupada e não consegue ligar o O2. Por isso que a gente não consegue, né, respirar mais. Então, é bem bonito mesmo tudo isso. Né? Aqui, por exemplo, é uma membrana. Olha que lindo, uma proteína que está ligada, está dentro da membrana, e ela é um poro. Né? Ela define quanto que entra e quanto que sai de cálcio. Né? Então, é muito bacana. Processo bem complexo. Isso daqui é um aminoácido, um anticorpo. Tudo com A, né? Vocês já pensaram que anticorpo também é uma proteína? Anticorpo é uma proteína também. Então, papel da proteína de defesa. Ela tem esses bracinhos aqui, olha que coisa mais legal, né? A mecânica disso. Ela liga no vírus. Isso daqui é o vírus. Ela liga ali para marcar que aquilo ali é um negócio, vamos dizer assim, estrangeiro e que tem que ser destruído. Né? Então, uma proteína. Colágeno. Né? Todo mundo já deve ter ouvido falar do colágeno. A gente toma colágeno, a gente perde colágeno quando envelhece e tal. O colágeno é a proteína mais abundante do nosso corpo. Ela é estrutural, papel estrutural da proteína. Ela forma fibras, né? Como vocês já estão vendo aqui, vão se enrolando como se fosse uma hélice aqui tripla. Isso compõe pele, cabelo, ligamentos, né? Tudo. Então, colágeno é uma proteína extremamente abundante. Por fim, esse é o último exemplo, armazenamento também de substâncias. Não sei se algum de vocês já teve deficiência de ferritina. Eu acho que nunca fiz exame disso, não. Mas está na moda, tem muita gente que está com deficiência de ferritina. É uma proteína, está vendo essa casquinha aqui? Ela vai se ligando, aqui são acho que 24 subunidades, formam uma bolinha oca, e lá dentro, essas bolinhas vermelhinhas são ferro. Ela vai guardando o átomo de ferro lá dentro e liberando quando a gente precisa.
Então, acontece que eu vi dizer isso, que está dando muita deficiência de ferritina. As pessoas vão tendo queda de cabelo, vários problemas. Não é falta de ferro, é falta de ferritina, que é a proteína. Então, gente, assim, proteína é tudo, né? Todas as coisas importantes relacionadas a todas as doenças que vocês possam imaginar são algum problema de proteína. Ou um anivelamento incorreto, proteínas que se agregam, formam placas, tudo é algum problema em proteína. Então, a gente tem estudado há algum tempo, esse aqui é o nosso prédio, vocês já viram, né? Esse aqui é o nosso laboratório arrumadinho, coisa que ele não está hoje. Esse aqui é o nosso grupo. E eu vou falar um pouquinho do que a gente trabalha, né? Historicamente. Então, como vocês viram quando eu mostrei aqui os exemplos, né? Interação é uma coisa essencial para as moléculas. As proteínas, elas não trabalham sozinhas, né? Aqui, por exemplo, o anticorpo ele interage com essa parede do vírus. Como é que isso acontece? Essa daqui, né? Ela está interagindo com a membrana. Essas moléculas interagem de alguma forma para passar para dentro ou para fora, né? Aqui, como eu falei, o oxigênio interage, o monóxido de carbono interage, a insulina interage, né? Então, essas interações é que sempre nos interessaram. E a gente está chamando isso aqui de contato. Tá? É uma interação química. Vocês vão lembrar assim, do segundo grau. Né? A gente fala de ponte de hidrogênio, interação de Van der Waals, interação iônica, ponte salina. Já devem ter ouvido falar disso. Né? Então, o nosso grupo, há muitos anos, há 15 anos, né, desde que eu era aluno de IC, a gente estuda como é que uma molécula interage com outra. Então, por exemplo, né, aqui você tem um aminoácido negativo interagindo com um positivo, forma uma ponte salina. Né? Aqui também, aqui é um positivo com outro positivo, dois planos e tal. A gente trabalha calculando que é uma ponte sulfeto, que não é uma interação não covalente, ela já é covalente. Mas a gente trabalha com esse tipo de interação e estuda como é que elas acontecem e como é que os padrões de interações acontecem. Tá? Então, assim, isso aqui é um trabalho super antigo, foi meio que no meu doutorado. A gente buscava assinaturas que explicassem por que essa proteína aqui tinha função diferente dessa, e por que essas três eram iguais. Então, os padrões aqui, vocês estão conseguindo ver, né, porque a gente mostrava isso como uma matriz, que a gente chamava de mapas de contatos. Basicamente, isso aqui é um padrão do empacotamento da estrutura. Imagina um monte de átomos, né, que a gente já viu aqui, esses desenhos aqui. Cada bolinha dessa aqui é um átomo. Né? A gente calculava distâncias de todos contra todos, né, essas interações, e plotava isso em figuras. E aí tinha vários algoritmos baseados em reconhecimento de imagem e tal, e a gente fazia classificação funcional e estrutural dessas proteínas. Esse tipo de pesquisa era um tipo de pesquisa que aconteceu muito frequentemente pós-genoma humano. Por quê? Porque, quando fizeram o genoma humano, descobriram, foi uma frustração que eu falei com vocês, que não servia para tanta coisa assim, porque um percentual muito alto, ninguém sabia o que era. Então, fazia sequenciamento, montagem, anotava, e ficava lá um número enorme de genes que era hipotético. A gente acha que é um gene, mas não sabe o que é. Não tem nem ideia do que seja. Então, depois dessa época, né, do sequenciamento de genoma, tiveram várias pesquisas para elucidar a função de coisas usando algoritmos, usando semelhança, usando homologia. Então, um pouco disso que a gente fazia aqui. Tá? A gente extraía algumas características da estrutura, olhava uma proteína no genoma que ninguém sabia o que era e falava assim, olha, isso parece com essa daqui. E essa daqui eu sei o que faz. Entenderam mais ou menos a ideia? Então, quando eu fui fazer meu pós-doc, eu trabalhei muito com isso. Eu fui trabalhar com um negócio que era super inovador na época, né? Que chamava metagenoma. Metagenoma, ao invés de você sequenciar o genoma de um organismo, você sequencia de uma amostra de um habitat, por exemplo, da lama, né, que tem um monte de organismos. E aí você sequencia tudo que está ali, vem um monte de gene, de tudo quanto é espécie, e aí você tem que estudar. E eu fui trabalhar no projeto europeu, que era o sequenciamento das fezes humanas, ou falando mais bonitinho, do trato intestinal humano.
mas basicamente era das fezes. Ele gerava um monte de dado que ninguém sabia o que era. Sabe? Vinha tudo quanto era dado, assim, vou dizer para vocês que 80% ninguém sabia o que era. E os 20% que a gente sabia, a gente tinha uma vaga ideia. Entendeu? Então, assim, a gente fica meio frustrado, né? Mas, então, nessa época, a gente trabalhava muito com isso. Esse software que eu fiz, eu fui lá para a Embrapa, desenvolvi, foi disponibilizado, o pessoal da Embrapa usava. Porque foi uma época, realmente, em que a gente queria descobrir função, anotar os genomas, e isso era mais forte do que hoje. Tá? Então, a gente, como trabalhava com estrutura de proteína, a gente desenvolveu várias técnicas, né, usando técnicas mais geométricas, técnicas de distância, para desenvolver assinaturas que permitissem para a gente discriminar proteínas de funções e de estruturas diferentes. Então, a gente trabalhou muito com isso no início. Então, aqui só exemplos, né? Uma proteína gerava essa assinatura, essa proteína totalmente diferente gerava essa assinatura, essa que é o colágeno gerava uma assinatura totalmente diferente, e a gente trabalhou muito com isso, né? Mas, no finalzinho dessa fase, vamos dizer assim, eu orientei um aluno e a gente já teve uma visão de usar isso daqui para tentar prever ligantes. E aí, ligantes já tem a ver com essas pequenas moléculas que interagem com a proteína. E aí pode ser um fármaco, pode ser um pesticida, pode ser, né, várias coisas. E a gente viu que, realmente, essas assinaturas que a gente tinha desenvolvido em alguns anos, quase 10 anos, a gente viu que, com uma precisão bastante alta, a gente conseguia prever ligantes para as proteínas que a gente tinha. Né? Então, lógico, primeiro a gente testou com bases conhecidas e a gente fez várias predições para bases desconhecidas. Né? E aí que veio essa, vamos dizer assim, essa nova era de trabalho de laboratórios, que eu nem vou entrar muito em detalhe, mas também tem a ver. A gente pegar uma família e descrever em subfamílias. Porque o que acontece muito frequentemente? A gente tem uma família que chama serinoprotease. Ela é uma protease, ela quebra proteínas. Mas, dentro dessa família, tem várias especificidades diferentes. Então, ela quebra a proteína, mas entre um aminoácido A e B. Essa daqui não, é entre um C e D. As proteínas, elas têm essa característica, elas são extremamente específicas. Elas não saem quebrando qualquer proteína. Então, ela tem uma especificidade que é muito detalhada. Então, outro trabalho que eu fiz, isso aqui foi pós-doc também, foi pegar desenvolver um algoritmo de agrupamento hierárquico que detalhava as funções da família. E foi até bem legal, assim, se vocês forem olhar, eu estou mostrando só trabalhos que foram publicados. Né? Depois a gente vai para o YouTube, né? Vou colocar só coisa publicada. Aí, esse trabalho aqui gerou uma publicação até muito legal, na revista Nature Chemical Biology, em que a gente pegou uma família, que a gente chamava de órfã, né? Ela não tinha função conhecida, ela era hipotética, e a gente destrinchou mesmo as funções que estavam ali dentro. Além da gente ter determinado a função da família, a gente mostrou as várias subfamílias que tinham lá e como elas eram tão diferentes. Então, foi um trabalho bem assim, surgiu de um algoritmo, né, que ajudou a fazer toda a primeira classificação, mas depois, vocês vejam que saiu, meu pós-doc foi em 2009, o trabalho saiu em 2014, levou 5 anos para fazer um monte de experimento em bancada para poder realmente destrinchar isso. Né? E aí, depois, teve uma aluna que continuou com isso aqui, desenvolveu algoritmos de programação genética para fazer um agrupador ainda melhor. Então, ele pegava diversas características da proteína para sair agrupando com um acerto ainda maior. Né? E aí teve um aluno que trabalhou também em colaboração com a Gisele, ele foi aluno de doutorado da Gisele, e a gente fez isso aqui, que a gente fez um algoritmo genético para buscar sítio ativo de proteína, de um sítio conhecido, em proteínas de função desconhecida, e vice-versa. Eu tenho uma proteína que eu não tenho a menor ideia do que ela faz, mas eu sei que ela tem um sítio, uma cavidade, e eu sei que ele deve ser um sítio de ligação de alguma coisa. O que será que esse sítio faz? A gente pegava esses aminoácidos, a posição deles, e modelou isso com um algoritmo genético que buscava isso numa base de proteínas conhecidas. Então, assim, teve um acerto super legal. A gente pegou dados de uma competição famosa de predição de função de proteína. A gente teve um acerto muito bom também. Então, foi bem legal esse trabalho também.
Mas tudo isso nessa linha que eu falei de predição de função, né? A gente ainda estava tentando descobrir função para coisas. Aqui a gente já começou numa linha mais de entender como é que uma molécula reconhece a outra. Por que uma molécula liga na outra? Se eu for desenvolver um fármaco, eu preciso de um fármaco que ligue num sítio de ligação que eu preciso. Então, a proteína tem um sítio, uma bolsinha lá, uma cavidade, e eu sei que ali, se eu ligar uma molécula, eu vou inibir ela. Então, eu preciso desenhar uma molécula que se ligue ali. Então, quando foi em 2014, 2012, né, a gente começou a tentar entender por que uma proteína grudava na outra. Tá? E, na época, o meu orientador, né, o professor Santoro, ele falou assim, deu a ideia para a gente, né, porque, basicamente, a bioinformática é assim. Tem um biólogo que dá a ideia, fala, olha, é assim, funciona desse jeito, busca isso, e vem a gente de computação e fala assim, como é que eu vou fazer isso? Né? A gente resolve problemas. Aí, o que ele fez? Ele falou assim, olha, essa proteína cinza é um exemplo. Uma proteína interage com a outra porque elas estão dentro da água. E, estando dentro da água, tem partes da proteína que são hidrofóbicas e tem partes que são hidrofílicas. Lembra disso? O polar atrai a água, interage bem com a água. O apolar não interage bem com a água. Não é energeticamente favorável. Então, ele falou isso para a gente. Ele falou, olha, deve ter na superfície um PET hidrofóbico e isso aí vai grudar no outro PET. Beleza, a gente falou, então tá bom, é só isso que a gente precisa, né? Contando a história de forma simples, não foi bem assim, a gente errou muito, mas a gente calculou, esse roxinho aqui é a alcinha que interage aqui dentro da proteína. Aí a gente transformou isso aqui num grafo. Cada átomo é um nó, cada aresta é uma interação química, né? Gerou, da interface, gerou esse grafo aqui. E a gente queria entender. Aí é busca de padrões, né? Vocês já estão acostumados com isso, mineração de dados, aquela coisa. Qual é o padrão que faz com que uma proteína completamente diferente se ligue na outra? Porque aqui, não sei se seus olhos não estão treinados assim, né? Tem uma proteína em cinza que se liga com 8 proteínas coloridas ali. São muito diferentes. Por que proteínas tão diferentes conseguem ser reconhecidas pela mesma proteína? Essa é a pergunta. Que ela é feita, por exemplo, desenvolvimento de fármacos também. Como é que eu faço vários fármacos diferentes, mas todos vão inibir essa proteína? Um deles vai ser melhor, um deles vai realmente ser útil. A maioria nem vai ser, não vai chegar nos estágios finais, né? Mas são exemplos, né? Então, gera o grafo e a gente fazia busca de padrões nos grafos. Buscamos por componentes conexos aqui, hidrofóbicos, geramos um centróide e depois achamos os centróides conservados, né? Então, está vendo? É um trabalho computacional, né? A gente tem que entender o problema e tentar resolver o problema computacionalmente. E aí partimos, então, para tentar entender esse processo que a gente chama de reconhecimento molecular. Exemplo aqui, vários fármacos interagindo com a mesma proteína. Eles não são iguais, estão vendo? São diferentes. Tem uns que têm 2 anéis, tem um que tem um anel só, mas eles interagem com a mesma proteína. Como é que eu posso usar essa informação para gerar uma espécie de farmacóforo ali que me permite sintetizar outras moléculas, né? Propor outras moléculas, na verdade. E aí tem várias modelagens possíveis para esses problemas, né? Então, aqui a primeira que eu falei para vocês, né, que eu já acabei de falar. Imagina que a gente tem aqui os nós representam átomos, as arestas representam essas interações coloridinhas aqui. Então, são empilhamento de anéis aromáticos, pontes de hidrogênio, interação hidrofóbica, repulsiva e ponte salina. E aí, o que a gente fazia? Isso aqui é um grafo bipartido, basicamente. Imagina que isso aqui é o conjunto A de átomos, que é o ligante, isso aqui é o conjunto B de átomos, que é a proteína, e as arestas aqui. É um grafo bipartido, né? Então, tem várias tarefinhas aqui, né, envolvidas nesse método. Por exemplo, calcular esses contatos, tem os algoritmos para isso, sobrepor as estruturas de proteína, né, tridimensionalmente mesmo, agrupar ligantes similares, porque o que acontece? Se você colocar aqui um grupo de ligantes extremamente variado, que interage no mesmo grupo, provavelmente você não vai encontrar um padrão.
né? Então, a gente percebeu isso, aí teve que desenvolver alguns algoritmos para agrupar os ligantes. Então, ligantes parecidos podem ter um padrão de interação parecido, né? Então, gerar os grafos. A gente faz muita análise também baseada em métricas de redes complexas. Então, por exemplo, um átomo que tem um grau muito grande está interagindo com muitos outros átomos. Provavelmente ele é importante na interação, nessa assinatura, né? E, basicamente, o que a gente tem feito assim, nos últimos tempos é usar ou desenvolver algoritmos para obter padrões frequentes em grafos. Então, usamos muito, né, o FSM tradicional, que é o Frequent Subgraph Mining. E, recentemente, eu pensei em falar mais sobre isso na apresentação, por isso que eu coloquei esse título, né? A gente publicou esse artigo aqui do meu aluno de doutorado, Alexandre, numa revista muito boa na área e tudo, então eu fiquei bem empolgada em apresentar isso daqui, que é uma plataforma que está disponível hoje. Basicamente, o que ela faz é esse processo que eu expliquei para vocês. A pessoa pode submeter um conjunto de dados ou fazer uma busca naquela base de dados que eu falei do PDB, refinar de várias formas e tudo mais, mas o que ela nos traz de interessante é essa análise dos modelos de grafos. Então, aqui, ó, não sei se vai dar para enxergar, porque não tem internet, né? Deixa eu ver, se tivesse eu até mostrava, mas acho que não tem, não. Aqui no meio planar, aqui, ó, é o ligante. Em volta, com esses rótulozinhos azuis, é a proteína. Então, é o bolsão da proteína que está ligado com esse ligante aqui. E essas arestas passando são os contatos. Tá? Isso aqui é a visão do grafo. Está um pouquinho confuso? Sim. Ainda mais que tem um monte de aresta amarela que vocês não devem estar enxergando aqui, né? Mas é tudo interativo, a pessoa consegue marcar aqui, marcar lá e tal. E aqui a gente tem um estudo de caso que a gente fez de uma proteína que chama CDK2. Ela é uma proteína muito estudada porque ela está envolvida na divisão celular. E nos processos de câncer, né, a maioria, você tem a divisão celular descontrolada, né? Então, tem vários tipos de tumor que já se sabe que a CDK2 é importante na divisão, né? E aí, nesse conjunto de dados específico aqui, a gente tinha 74 diferentes inibidores para CDK. Então, se você consegue inibir a CDK, você consegue atrapalhar um pouco a divisão celular, paralisar esse processo de divisão celular. Então, o que se quer fazer é tentar inibir essa enzima CDK2, mas não provocando efeitos colaterais. Porque acontece que, se você desenvolve uma molécula que inibe ela, mas inibe outras, você vai ter um monte de efeitos colaterais, né? Então, tem que ser um inibidor extremamente potente para inibir ela, mas extremamente específico também para ela, né? Então, isso é um desafio que não é nosso, não, é um desafio mundial, né? Só para vocês terem uma ideia, então. Como é que a gente trata isso do ponto de vista computacional? Aqui, né? Tem um monte de outras pessoas trabalhando de outras formas também. Mas, então, é basicamente isso. Em verdinho, aqui, você tem os átomos do fármaco. Em azulzinho, você tem os átomos da proteína, as arestas. Esses vermelhinhos são moléculas de água. Muitas vezes, a molécula de água intermedia, aqui tem uma molécula de água. Ela intermedia a interação, então ela é importante também. E aí, né, essa ferramenta que eu estou falando para vocês faz inúmeros relatórios. Então, assim, você consegue saber, por exemplo, uma tabelinha aqui, né, você ordena essa tabela, você consegue saber qual aminoácido interage mais com todos os fármacos. Então, por exemplo, 74 fármacos interagem naquele bolsão. Mas tem um aminoácido lá, que chutando aqui, lisina 64, ela interage com 100% dos ligantes. Então, o que acontece? Bom, se você for desenvolver uma molécula, provavelmente você quer que ele interaja também com essa lisina 64. Né? Só que essa ferramenta ela dá uma visão muito local, vamos dizer assim, dos dados. Tem que analisar cada fármaco com o seu receptor. Né? E aí o trabalho dessa outra aluna, que é a Suzana, que também foi colaboração com o Alexandre, foi desenvolver um grafo no qual ela já colocava no mesmo grafo o receptor e os vários ligantes. Então, usavam os algoritmos de sobreposição, de alinhamento, para conseguir obter as equivalências, mas, basicamente, quando a gente olha para esse grafo aqui e vê um hub, esse átomo bem grandão aqui, que interage com um monte de gente, a gente sabe que tem um átomo da proteína interagindo com diversos ligantes. Então, a gente tinha, num grafo só,
a visão da base de dados de 74 ligantes, por exemplo. Entenderam a ideia? E aí que usou várias métricas de redes complexas, né, para ajudar. A gente usou uma outra técnica também para poder comprimir o grafo. Então, só esse esqueminha mostra mais ou menos isso, né? Eu saio de um grafo assim, com muitas arestas, mas se eu tenho dois nós, né, aqui interagindo pela mesma ligação, eles são... como é que fala isso? Merged. Oh, meu Deus. Agrupados, juntados, né? E, então, a gente tinha uma visão mais, vamos dizer assim, infografo, se é que pode se dizer assim, né? A gente pegava aquele grafo, que era bem volumoso, cheio de nós, né? E tentava dar uma resumida nele. Aí virava um tipo infográfico do grafo, né? Aí foi bem legal também, a gente apresentou no simpósio, publicou depois, acho que no periódico, se eu não me engano. E aqui é um exemplo, que é a colaboração com a professora Sabrina, que é ex-aluna daqui também do DCC. Hoje ela é professora em Viçosa, que é onde a gente usa a mineração de subgrafos frequentes mesmo. Então, aqui usou aqueles algoritmos Gaston, GSPAN, para minerar subgrafos frequentes. Então, a gente passa várias moléculas, e aí, ao invés de fazer uma análise visual disso, né, igual a gente estava fazendo antes, o algoritmo já te dá vários subgrafos que são frequentes. E aí você tem que analisar esses subgrafos, né? Aí também temos vários trabalhos envolvendo visualização de dados. Vou falar disso para vocês na sexta-feira, mas aí vai ser só a parte de visualização, nada bio. E como eu trabalho com visualização, a gente acaba trabalhando muito com visualização de dados biológicos. Então, visualizamos sequências, alinhamentos de sequências, grafos, proteínas. E aqui um trabalho que a gente ganhou um prêmio lá no simpósio chama Biovis, visualização de dados biológicos. Então, a gente mandou para esse simpósio, ganhou um prêmio, depois fomos convidados para um periódico e tal. Então, só para ver um exemplo mais aqui, né? Mas não vou entrar muito em detalhe. E aí a gente notou, por fim, aqui, já estou quase acabando, a gente notou que dava para fazer muito mais coisa. Tá? Se a gente tenta entender por que um aminoácido é importante para interagir, para reconhecer um ligante e tudo mais, por que a gente não pode, então, atuar na proteína? Modificar essa proteína para ela adquirir uma função que a gente quer. Né? Porque, por um lado, a gente pode desenhar um ligante que ligue na proteína, iniba a proteína e tal. Por outro lado, a gente pode pegar uma proteína, mudar um aminoácido e fazer ela fazer uma função diferente. Muito mais difícil, né? Mas aí apareceu um grupo interessado nesse tipo de problema, que é o grupo que a gente colabora lá do Sul também, da FURG. E basicamente, o professor ele trabalha com uma família de enzimas que chama beta-glicosidase e que ela é muito importante, na verdade, ela é o gargalo para a produção de bioetanol de segunda e terceira geração. O de segunda geração é esse aqui que faz hidrólise de celulose. Né? E de terceira geração é o que usa algas para fazer isso. Então, esse professor faz exatamente isso. Ele trabalha com algas e ele faz mutações nas enzimas que ele vai colocar na alga, né? A alga vai produzir essa enzima, e depois ele pega essa biomassa e usa para poder extrair essa enzima. E aí, o que ele tem? Ele tem uma parceria com a Embrapa, a Agroenergia, que está interessada em pesquisar isso. E qual que é o problema? Problema biológico. A enzima é muito legal, entra nela a celulose, que tem 2 anéisinhos assim, ela corta, glicosidase, ase é que faz a quebra, né? Vira 2 anéisinhos separados. Isso é essencial para produzir o bioetanol, é uma etapa. Só que vai o anelzinho, que é o produto, e entra de volta no sítio. E tampa ele, inibe ele. Entenderam o problema? Ela é inibida, que a gente chama de retroinibida pelo produto. Por isso, ela não é muito eficiente. E a indústria precisa suplementar, colocar mais dessa enzima. E é um processo caro. E aí não dá para produzir tudo que poderia produzir. Então, o problema é mundial. Né? Estão investindo nisso, produzir enzimas beta-glicosidases reengenheiradas para serem mais eficientes, não serem retroinibidas. Aí, bem legal, porque aí a gente está tentando entender, né, como é que o ligante interage, como é que o produto interage, e a gente tem que tentar mutar ela de forma que o produto não interaja, mas o ligante interaja. É super legal, super difícil também. Né? E aí, esse aluno meu, Diego,
Ah, não tem a fotinho dele aqui não, né? Esse, Diego. Aí esse aluno meu, Diego, propôs um método baseado lá naquelas assinaturas que eu falei para vocês lá no início, por isso que eu falei daquilo, né? Que são assinaturas de empacotamento, dos átomos e tal. Ele propôs uma assinatura que é um delta, tá? E a ideia é calcular a distância entre uma enzima, vamos dizer assim, que é o seu objetivo, o seu template, que é uma enzima tolerante ao produto, e a enzima que você tem. Então, aqui, o wild é o selvagem. É a enzima que eu tenho, ela está na natureza. E eu tenho aqui vários exemplos de enzimas que têm alguma tolerância. Tá? Elas não são tolerantes, porque senão o problema estava resolvido. Mas elas têm alguma tolerância. E aí ele vai tentando propor vários mutantes, e aí é meio que força bruta, né? E calcular quão distantes esses mutantes estão da proteína que eu quero. Entenderam mais ou menos a ideia? É um algoritmo. Então, ele propôs várias coisas, né? Foi um trabalho que não foi feito em bancada, propôs várias coisas. Depois que ele propôs, ele viu que várias das que ele propôs estavam na literatura. Então, assim, ele propôs 32. 8 ele achou alguma coisa na literatura falando que legal, ela parecia que melhorava mesmo. E das outras que ele propôs, algumas estão sendo testadas. E algumas estão dando resultado bom, mas eu não posso contar, né? Depois a gente vai saber, no futuro. Então, a bioinformática realmente ela é essencial, gente, nesse processo de biotecnologia e tudo mais. O professor lá da FURG, Luiz Fernando, ele mesmo já falou, tem 5 anos que ele trabalha com a gente. Ele não consegue mais imaginar o que ele faz sem a bioinformática. Porque antes era força bruta. Ele mandava fazer um monte de mutante, mandava para os Estados Unidos, vinha um mutante, ele testava e era aleatório, né? Então, tem uma base de dados também que ele fez, só dessas proteínas, não cabe muito entrar em detalhe. E aí, o último mês, estou acabando, a gente também se diverte. Além de tudo isso, que eu acho muito divertido, a gente fez um joguinho para ensinar sobre essas coisas de interações, né? Falei para vocês, ponto de hidrogênio, pilhamento aromático, não sei o quê. Vocês devem ter falado assim, eu não estou interessado nessas coisas, não. Mas a gente fez um joguinho para ensinar, né? Para a gente treinar o olho da gente. Quando a gente olha para uma coisa dessas aqui, será que isso é uma ponte de hidrogênio? Aí a pessoa vai lá e joga, né? Coloca. E aí a gente dava prêmios, a gente dava camisa e tal. Então, assim, foi super legal. A gente foi no evento, fez o povo jogar no evento da nossa área, né? O povo competiu, ganhou camisa e tudo mais. Foi super legal. A gente ganhou prêmio de melhor pôster também. E a gente se diverte. E aí, como a gente se diverte não de forma útil, né? A gente fez um paper sobre o uso do jogo para a educação, né? Então, a gente publicou esse negócio nessa Entertainment Computing, né? Foi legal. A gente mostrou que isso aqui é a curva de aprendizado. O sujeito começava jogando, ele não sabia nada. Aí, depois, ele começou a ter um desempenho melhor. A gente começou a mostrar, conseguiu mostrar que ele aprendia. Tá? Então, assim, esse trabalho é um trabalho de um monte de gente. Coloquei o Marcos aqui, porque foi, no final, o mestrado dele, essas análises e tal. Mas o joguinho é o trabalho do grupo inteiro. E aí é isso, gente. Assim, se vocês tiverem curiosidade, tem esse site, tem um monte de ferramentas linkadas lá. Todas essas que eu falei dos grafos estão aqui, né? O joguinho, espero que ainda funcione, está aqui. E tal. Então, assim, a gente tem 2 formas de falar de resumir o nosso trabalho, né? Do ponto de vista de biologia, a gente estuda interações, a gente estuda o empacotamento estrutural, a gente estuda como moléculas se reconhecem. Então, assim, isso é geral, tá? Outro dia veio uma professora interessada em desenvolver peptídeos para atrapalhar a lagarta de comer a soja, né? Eu já dei esse exemplo um monte de vezes, que é super legal também. Então, assim, como que a gente pode desenvolver um peptídeo que a lagarta vai inibir uma enzima digestiva da lagarta, né? Então, tudo que envolver reconhecimento de moléculas, a gente pode trabalhar, a gente tem interesse. A gente trabalha com esses núcleos hidrofóbicos, sítio ativo, sítio de ligação, e agrupamento, classificação funcional. Então, isso aqui é bio. Em termos de computação, assim, historicamente, a gente tem trabalhado com mineração de dados, foi de onde eu vim, né? Computação evolucionária, né, genéticos, que eu falei, programação genética.
grafos, redes complexas, otimização, mais a parte de heurísticas, e visualização de dados. Mas é claro que, como eu falo aqui, né, a gente está aqui para resolver problemas biológicos. Então, a ideia é que, se a gente identificar uma outra área que pode resolver um problema que a gente tem interesse, a gente vai estudar e vai tentar desenvolver alguma solução, com certeza. Estamos trabalhando, financiados por esse projeto da CAPES, que já tem 5 anos, que é esse que eu falei, né, do projeto da glicosidase, né, que é dos biocombustíveis. Então, assim, realmente tem que agradecer à CAPES, porque é um projeto longo, porque tem um financiamento bom, e o objetivo dele é esse, né, projetar, implementar, validar modelos e algoritmos para bioinformática estrutural. E aí tem dois grandes problemas. Um é esse, que eu já falei para vocês, e o outro é bem legal também, mas é bem difícil, que é de inibir a ricina. Se vocês já assistiram o Breaking Bad, vocês já viram falar da ricina, que é uma fitotoxina muito potente que mata na hora, vem da mamona, né? E é uma arma biológica, né? Então, a gente está tentando desenvolver alguns inibidores para ela. Está mais difícil. Esse aqui está mais difícil do que esse, mas espero que vai dar certo, né? Então, se vocês têm interesse em algum desses temas e se juntar a esse grupo, que é muito legal e tal, estamos à disposição. Eu gosto muito de trabalhar com isso e é isso.